Existem lugares que parecem cenários de filmes, mas que escondem perigos mortais por trás de cada ângulo perfeito. O mundo é cheio de destinos fascinantes que podem custar caro para o turista desatento. Neste vídeo, vamos revelar 10 locais reais que podem ser visitados, mas que a prudência manda manter distância. Fique até o final para descobrir o destino que pode ser fatal sem que você perceba. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e escreva nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Vamos começar! 10. Monte Mihara, no Japão. Cerca de 100 quilômetros ao sul de Tóquio, na ilha de Izuoshima, ergue-se o Monte Mihara. Ele é um vulcão ativo que os turistas podem visitar, mas poucos gostariam de passar muito tempo perto de sua boca fumegante. O cume alcança cerca de 758 metros acima do nível do mar e sua última grande atividade foi registrada em 1990. No entanto, sua erupção mais famosa aconteceu em 1986, quando fontes de lava foram lançadas a centenas de metros de altura, forçando a evacuação de milhares de pessoas e cobrindo vilas inteiras com cinzas. Mas a fama do Monte Mihara não vem apenas da geologia explosiva. Ele carrega um histórico humano profundamente sombrio. Na década de 1930, o vulcão tornou-se um local infame para pessoas que decidiram dar um fim trágico às suas vidas. Tudo começou com a história de uma jovem que saltou na cratera por causa de um coração partido, e em pouco menos de um ano, centenas de pessoas seguiram seu exemplo. O governo japonês precisou intervir, instalando cercas altas e aumentando a segurança para conter a tragédia. Hoje, essa parte da história é pouco mencionada nos guias turísticos, mas paira sobre a montanha como uma névoa densa. Os visitantes ainda podem subir até o topo por uma trilha bem cuidada que leva diretamente à borda da cratera. Em dias claros, a vista do Oceano Pacífico e da linha do horizonte de Tóquio é de tirar o fôlego. Contudo, ao ficar ali parado, sentindo o cheiro de enxofre e vendo o vapor saindo das fendas, você percebe o quão instável é o chão sob seus pés. A Sociedade Meteorológica do Japão monitora cada tremor, mas a natureza é imprevisível e o vulcão pode acordar a qualquer momento com pouco aviso prévio. É um passeio que exige respeito profundo e onde a sensação de aventura flerta perigosamente com a de estar desafiando o próprio destino. Caminhar na borda de um vulcão ativo já é um conceito meio exótico por si só, mas saber que o lugar tem essa aura pesada transforma o passeio em um filme de suspense da vida real. Eu adoro uma vista bonita, mas prefiro as que não envolvem a possibilidade de eu virar churrasco de magma ou de sentir um calafrio na espinha que não tem nada a ver com o vento frio da altitude. 9. O Rio Fervente do Peru. Na Amazônia peruana, dentro da região termal de Mayantuyacu, existe um rio que parece perfeitamente normal até que você cometa o erro de encostar na água. Conhecido pelos habitantes locais como Chanai Timpisca, que significa fervido com o calor do sol, este rio de 6 quilômetros de extensão flui com temperaturas que variam entre 45 e 95 graus Celsius. Em vários pontos, a água está literalmente fervendo, soltando borbulhas e uma fumaça densa que se mistura à neblina da floresta. Durante muito tempo, os cientistas acharam que os relatos sobre esse rio eram apenas lendas de exploradores, mas em 2011, o geocientista peruano Andrés Russo confirmou que o lugar não só existe como é mortal. Ao contrário de outros rios termais que ficam perto de vulcões, o Chanai Timpisca está bem longe de qualquer vulcão ativo. Acredita-se que esse calor extremo venha de sistemas hidrotérmicos profundos, onde a água da chuva penetra na Terra, é aquecida pelo calor geotérmico e retorna à superfície através de falhas geológicas. O ecossistema ao redor é de uma beleza estonteante, mas a natureza ali não perdoa distrações. Pequenos animais que caem na água morrem quase instantaneamente. Eles cozinham de dentro para fora antes mesmo de conseguirem nadar para a margem. O vapor sobe constantemente acima da copa das árvores e o cheiro de enxofre domina o ar úmido da selva. As comunidades indígenas locais consideram o rio sagrado e utilizam suas águas para fins medicinais, mas sempre com um cuidado extremo. Chegar lá não é para qualquer um. Exige uma combinação de viagem por estrada, navegação fluvial e uma caminhada intensa pela floresta tropical. Além disso, a área fica em terras protegidas e você precisa de guias locais para entrar. É um mistério geológico fascinante para a ciência, mas para o turista desavisado é um lembrete brutal de que a natureza pode ser tão linda quanto letal. Um passo em falso, e você vira o prato principal de um banquete amazônico involuntário.
Imagina você estar lá, suado no calor da Amazônia, e pensar em dar um mergulho refrescante para relaxar, e de repente percebe que o rio é basicamente uma panela de pressão gigante sem tampa. É o único lugar do mundo onde você pode pescar um peixe e ele já sai pronto para o consumo, com acompanhamento de ervas naturais da margem, bastando apenas uma pitada de sal. 8. Kolmanskop, na Namíbia. Bem na borda do deserto do Namibe, a poucos quilômetros da costa, surge Kolmanskop. O que antes foi uma das cidades mais ricas da África graças aos diamantes, hoje é uma ruína fantasmagórica sendo lentamente engolida pelas dunas. Visitar o local é permitido, mas a experiência é assustadora, parecendo um sonho surrealista ou um aviso sobre a rapidez com que a natureza retoma o que foi abandonado. Kolmanskop foi fundada em 1908, depois que um trabalhador ferroviário encontrou um diamante brilhando na areia. Em pouco tempo, colonos alemães transformaram o deserto em um oásis de luxo com eletricidade, fábrica de gelo, pista de boliche, hospital e até um teatro. Dizem que no auge, os diamantes eram tão abundantes que as pessoas os encontravam à noite, rastejando sob a luz do luar. Mas a riqueza evaporou tão rápido quanto surgiu. Após a Primeira Guerra Mundial, os depósitos começaram a secar, e jazidas muito maiores foram encontradas mais ao sul. Em 1956, a cidade foi totalmente abandonada. O deserto não perdeu tempo. Tempestades de areia invadiram as ruas, enterraram escadarias, e hoje as dunas chegam à altura da cintura dentro das mansões que um dia pertenceram a barões da mineração. Atualmente, o local é gerido por uma empresa de diamantes e os turistas precisam de permissões especiais e guias para entrar. A área ainda faz parte de uma zona restrita e qualquer exploração não autorizada fora dos limites demarcados pode resultar em multas pesadas ou prisão. Kolmanskop é um retrato mudo da ambição humana que sobe, colapsa e desaparece na areia em menos de uma vida humana. É um lugar acessível, mas o calor escaldante e o silêncio das casas cheias de areia fazem você se sentir um intruso em um passado que não lhe pertence. É o cenário perfeito para quem quer tirar fotos conceituais para o Instagram, desde que você não se importe de sair de lá com areia até nos pensamentos. É impressionante como a natureza tem esse talento de transformar uma mansão luxuosa em uma caixa de areia gigante para gatos gigantes em questão de poucas décadas. 7. Monte Nyiragongo, na República Democrática do Congo. Nas montanhas Virunga, no leste do Congo, ergue-se o Monte Nyiragongo, um dos vulcões mais ativos e imprevisíveis do mundo. Ele é o lar do maior lago de lava permanente conhecido pela ciência. É possível caminhar até o cume, claro, mas não é uma aventura para quem está despreparado. A cratera contém um lago agitado e brilhante de lava derretida, com quase 200 metros de profundidade. A superfície está em constante mutação, borbulhando e, às vezes, liberando gases tóxicos letais. O vulcão já entrou em erupção pelo menos 30 vezes desde 1882, e algumas dessas erupções produziram os fluxos de lava mais rápidos já registrados no mundo. Em 2002, uma erupção enviou rios de fogo através de uma cidade próxima, destruindo 15% dela e desalojando centenas de milhares de pessoas. Apesar desse histórico perigoso, expedições guiadas tornaram-se uma atração popular em anos recentes. Os visitantes caminhavam por cerca de 6 horas para chegar ao topo e acampavam ao lado da cratera, observando o brilho da lava iluminar as nuvens durante a noite. A experiência era aterrorizante e fascinante ao mesmo tempo, proporcionando uma visão que poucos lugares na Terra poderiam igualar. No entanto, tudo mudou em 2021, quando o vulcão entrou em erupção novamente sem qualquer aviso prévio. A lava atingiu os arredores da cidade de Goma em poucas horas, forçando a evacuação de centenas de milhares de pessoas, resultando em dezenas de mortes e no colapso de parte do cume. Desde então, cientistas alertam que a pressão sob a montanha está instável. A área fica sobre uma rede de falhas geológicas perto do Lago Kivu, que, por sua vez, contém enormes quantidades de metano e dióxido de carbono dissolvidos. Uma grande erupção poderia, em teoria, desencadear uma explosão línica, um evento raro e catastrófico de liberação de gás. Hoje, o Parque Nacional de Virunga suspendeu as subidas por tempo indeterminado. A montanha está sob monitoramento constante e a atividade sísmica continua elevada. Você até pode chegar à base, mas ir além disso seria pura imprudência.
Eu não sei quem foi a primeira pessoa que olhou para um lago de lava fervente de 200 metros e pensou que seria uma ótima ideia montar uma barraca ali do lado para passar a noite. É o ápice do turismo de aventura. Você acorda com uma vista maravilhosa ou simplesmente não acorda porque o chão resolveu virar líquido. Se a Terra está tentando te expulsar com fogo e gases tóxicos, talvez seja a hora de ouvir o conselho e procurar uma praia bem tranquila. 6. Tristão da Cunha no Oceano Atlântico Sul. Tristão da Cunha detém oficialmente o título de arquipélago habitado mais remoto da face da Terra. A isolação aqui é tão extrema que o continente mais próximo, a África, fica a 2.400 quilômetros de distância. Para você ter uma ideia da logística, a única maneira de chegar lá é através de uma viagem de navio partindo da cidade do Cabo, um percurso que leva quase uma semana inteira atravessando o oceano aberto. Não existem aeroportos, não há hotéis e esqueça as balsas regulares. Para os poucos que conseguem desembarcar, existe apenas um pequeno assentamento chamado Edimburgo dos Sete Mares, que serve de lar para cerca de 250 pessoas. A ilha foi colonizada no início do século XIX por uma mistura curiosa de soldados britânicos, sobreviventes de naufrágios e colonos da Escócia e dos Países Baixos. A vida por lá segue um ritmo que quase não mudou em 100 anos. Não existem shoppings, redes de fast food e há apenas uma pequena loja comunitária que é abastecida pelo navio que aparece apenas algumas vezes por ano. Embora exista internet e serviço telefônico, eles são limitados e instáveis. Qualquer emergência médica que exija evacuação depende inteiramente das condições climáticas e da disponibilidade de um navio que esteja por perto. A comunidade é autossuficiente, vivendo da pesca, da agricultura de subsistência e da exportação de lagostas. O crime é praticamente inexistente e todos se conhecem pelo nome, mas o isolamento é absoluto. Tempestades podem atrasar os navios por meses, cortando qualquer contato físico com o resto do mundo sem aviso prévio. Navios de cruzeiro às vezes param na costa para visitas rápidas, mas o mar agitado frequentemente impede que os botes cheguem à terra firme. Visitar Tristão da Cunha não é necessariamente perigoso no sentido de violência, mas é um desafio à sua própria resistência e paciência. É o tipo de lugar onde o mundo parece impossivelmente distante e onde você percebe que, se algo der errado, a ajuda pode levar semanas para chegar. Basicamente, Tristão da Cunha é o lugar perfeito para quem quer fugir de cobranças de telemarketing ou daquele grupo de família chato no aplicativo de mensagens. O problema é que se você esquecer de comprar um pacote de bolacha na única loja da ilha, vai ter que esperar 6 meses até o próximo navio chegar com o estoque. É uma vida tranquila, desde que você não tenha pressa para absolutamente nada, inclusive para ser resgatado. 5. Lago News em Camarões. Situado em uma cratera vulcânica no noroeste de Camarões, o Lago News parece o ápice da tranquilidade, com suas águas azuis profundas, cercadas por colinas verdes. No entanto, sob essa superfície calma, esconde-se um dos perigos naturais mais raros e letais conhecidos pela ciência, a erupção límnica. No dia 21 de agosto de 1986, sem qualquer aviso, o lago liberou subitamente uma nuvem gigantesca de dióxido de carbono. Esse gás invisível e inodoro rolou pelos vales próximos, expulsando o oxigênio e sufocando mais de 1.700 pessoas em questão de minutos. As vítimas foram encontradas exatamente onde estavam, sem sinais de ferimentos ou queimaduras, apenas pela falta repentina de ar. Cientistas descobriram que o lago fica sobre uma bolsa de gás vulcânico que vaza do leito rochoso e se dissolve nas águas profundas. Quando ocorre um deslizamento ou mudança de temperatura, o gás pode explodir para fora da água, como quando você chacoalha uma garrafa de refrigerante e a abre de uma vez. Desde o desastre, equipes internacionais instalaram tubos de desgaseificação que liberam o gás de forma controlada para evitar uma nova tragédia. Hoje, ao visitar o Lago News, é difícil imaginar o horror que aconteceu ali, pois a água reflete o céu e os pássaros cantam nas árvores. Mas o perigo permanece invisível e onipresente, tornando o local um lembrete silencioso de que a natureza pode ser uma assassina implacável, mesmo quando parece estar dormindo. É assustador pensar em um lugar onde a própria paisagem decide parar de deixar você respirar só porque teve um soluço de gás. Eu prefiro meus lagos com peixes e patos, e não com uma conta bancária de dióxido de carbono pronta para declarar falência em cima de todo mundo que estiver por perto. 4. Monte Merapi, na Indonésia. De volta à ilha de Java, encontramos o Monte Merapi,
um dos vulcões mais ativos e monitorados do mundo. Seu nome significa Montanha de Fogo, e o título é mais do que merecido, já que ele entra em erupção, em média, a cada poucos anos, muitas vezes com pouquíssimo aviso prévio. O Merapi eleva-se a cerca de 2.926 metros de altura e fica perigosamente perto da cidade de Yogyakarta, onde vivem mais de 400 mil pessoas. O solo da região é incrivelmente fértil devido às cinzas vulcânicas, o que atrai agricultores para as suas encostas. Mas essa mesma geologia é uma ameaça constante. As erupções costumam ser explosivas, gerando fluxos piroclásticos, nuvens de gás quente, cinzas e rochas que podem atingir velocidades superiores a 100 km por hora. Em 2010, uma erupção devastadora lançou colunas de cinzas a 5 km no céu e forçou a evacuação de 300 mil pessoas, deixando quase 400 vítimas fatais. Mesmo nos anos de calmaria, a atividade sísmica nunca para. É possível escalar até o cume, mas é uma jornada arriscada e permitida apenas quando as condições são consideradas estáveis. A subida final atravessa rochas vulcânicas soltas, onde emissões repentinas de gases podem desorientar os trilheiros. Para os moradores, o vulcão é um símbolo de destruição e renovação. Para os visitantes, é um lembrete do poder bruto e inquieto da Terra. O Monte Merapi é aquele tipo de vizinho barulhento que não apenas dá festas até tarde, mas que pode explodir a casa a qualquer momento. Escalar um lugar chamado Montanha de Fogo é o tipo de ideia que faz o seu seguro de vida querer cancelar o contrato na hora. 3. Areias movediças do Pantanal no Brasil. Na América do Sul, estendendo-se pelo Brasil, Bolívia e Paraguai, fica o Pantanal, a maior planície inundável tropical do mundo. É uma vasta expansão de savanas e florestas que transbordam vida, mas, escondidas sob sua beleza, estão áreas que até os locais mais experientes tratam com extremo cuidado. Os poços de areia movediça. Esqueça aquelas armadilhas de filme que engolem pessoas inteiras em segundos. A realidade é mais sutil e igualmente perigosa. O Pantanal cobre mais de 180 mil quilômetros quadrados e durante a estação chuvosa, os rios transbordam e saturam o solo, criando bolsões invisíveis de areia semilíquida ao longo das margens. Por baixo de uma camada que parece firme, existe uma mistura de sedimentos finos e água que se comporta como líquido sob pressão. Se você pisar nela, pode afundar até os joelhos ou mais antes de perceber o que está acontecendo. O problema não é o afogamento imediato, mas sim a exaustão e a exposição ao sol ou a predadores enquanto você tenta se libertar. O efeito de sucção aumenta a cada movimento, e o pânico só piora a situação. Até a vida selvagem, como gado, capivaras e onças pintadas, ocasionalmente cai nessas armadilhas naturais. Ecologistas e guias utilizam varas para testar o solo antes de cada passo em áreas remotas. Embora os passeios turísticos sigam trilhas elevadas e caminhos seguros, o Pantanal é um lembrete constante de que o chão pode trair você. O que parece terra firme pode, em segundos, transformar-se em uma garra que te prende cada vez mais forte conforme você luta. É uma paisagem tão enganosa quanto bela, onde a natureza dita as regras do jogo e não aceita erros de cálculo. É o tipo de lugar onde o ditado "pisar em ovos" ganha um significado muito mais literal e desesperador. Imagine estar lá, admirando uma arara azul linda, e de repente perceber que você está 10 centímetros mais baixo do que estava há 2 segundos. Se você não tiver um guia que conheça cada centímetro dessa lama, corre o risco de virar parte permanente da paisagem antes mesmo de conseguir tirar a câmera da mochila. 2. A Zona do Silêncio no deserto de Mapimí, no México. No deserto de Chihuahua, no norte do México, existe uma planície árida e vasta que os locais chamam de Zona do Silêncio. Situada entre os estados de Durango, Coahuila e Chihuahua, ela parece um deserto comum, mas carrega uma reputação sinistra há mais de meio século. Sinais de rádio simplesmente morrem, bússolas giram de forma errática e eletrônicos falham sem qualquer explicação lógica. A fama começou em julho de 1970, quando um foguete da Força Aérea dos Estados Unidos falhou durante um teste e caiu profundamente em território mexicano. O míssil carregava recipientes de cobalto-57 radioativo, e a operação de recuperação foi tão complexa que o apelido de Zona do Silêncio pegou imediatamente, já que as transmissões de rádio da equipe não funcionavam direito. Investigações posteriores sugerem que anomalias magnéticas na região são as culpadas,
Mas isso não impediu uma avalanche de rumores sobre luzes estranhas no céu, mutações em plantas e meteoritos que caem ali com frequência incomum. As temperaturas durante o dia podem ultrapassar os 45 graus Celsius, enquanto as noites despencam para perto de 0 grau. O assentamento mais próximo fica a mais de 50 quilômetros de distância, e não existem estradas pavimentadas, apenas trilhas brutas para veículos de tração nas 4 rodas. Embora os níveis de radiação do antigo acidente sejam considerados seguros hoje, o perigo real é o próprio deserto. A falta de comunicação e a forma como os dispositivos se calam criam uma sensação de isolamento absoluto. É um dos desertos menos habitados da América do Norte, onde a sobrevivência depende de entregas de suprimentos por caminhão. Para quem se aventura demais, a zona do silêncio mostra que a tecnologia é frágil e que o mundo esquece de você muito rápido quando o sinal desaparece. É o destino perfeito para aquele amigo que não larga o celular nem na hora de comer. Lá, o único feed que ele vai ver é o da areia soprando na cara dele. No final das contas, o maior mistério não são os alienígenas ou o magnetismo, mas sim como alguém decide voluntariamente passear em um forno gigante onde nem o rádio do carro funciona para tocar uma música de viagem. 1. O reator nuclear natural de Oklo no Gabão. Nas florestas equatoriais do Gabão, na África Central Ocidental, existe um local de mineração aparentemente comum que um dia mudou completamente a forma como os cientistas entendem o nosso planeta. Na superfície, tudo parece normal: vegetação densa, cercas enferrujadas e restos de minas de urânio. No entanto, enterrado naquele solo, jaz um dos lugares mais estranhos e perigosos da Terra. Um conjunto de reatores nucleares naturais que funcionaram sozinhos há quase 2 bilhões de anos. Atualmente, a região de Oklo não parece ameaçadora. É um lugar silencioso e úmido, preenchido apenas pelo som dos insetos, mas, cientificamente falando, é um local que gerou fissão nuclear naturalmente muito antes dos seres humanos sequer sonharem em existir. A história começa em 1972. Na época, a França importava urânio do Gabão, um de seus principais fornecedores. O minério vinha de uma mina operada pela Comissão de Energia Atômica Francesa. Quando testes químicos de rotina foram feitos em uma remessa, os cientistas notaram algo bizarro. O urânio continha uma porcentagem menor do isótopo urânio-235 do que qualquer amostra natural já registrada. Normalmente, o urânio minerado em qualquer lugar da Terra contém cerca de 72 centésimos por cento de urânio-235. A amostra de Oklo media apenas 717 milésimos por cento. Essa diferença pode parecer minúscula, mas para cientistas nucleares ela era enorme, grande demais para ser um erro e pequena demais para ser resultado de processamento industrial. Houve até o medo de que alguém tivesse roubado o material físsil. Mas, ao analisarem a geologia de Oklo, a verdade revelou-se ainda mais fantástica. Há cerca de 1 bilhão e 700 milhões de anos, uma série de condições químicas permitiu que certas camadas de minério atingissem a massa crítica. A água subterrânea agiu como um moderador de nêutrons, exercendo o mesmo papel da água pesada em um reator moderno. Conforme os átomos de urânio se dividiam, liberavam calor que fervia a água e interrompia a reação. Quando a água retornava e resfriava o sistema, a reação recomeçava. Esse ciclo natural continuou de forma intermitente por centenas de milhares de anos. Em essência, a natureza construiu um reator nuclear funcional com direito a um sistema automático de autorregulação. 16 zonas de reação separadas foram identificadas na região, cada uma gerando energia equivalente a cerca de 100 kW, o suficiente para abastecer uma pequena cidade. O detalhe é que essa cidade existia na era paleoproterozoica, muito antes da vida multicelular. Embora o local seja valioso para a ciência, é um daqueles lugares que o público deve admirar de longe. Os depósitos de minério ainda contêm resíduos radioativos, e a entrada exige permissões especiais, permitindo apenas visitas curtas. Os restos da infraestrutura de mineração do século XX estão sendo lentamente engolidos pela floresta, mas Oklo não é isento de riscos, com cicatrizes ambientais e radiação elevada documentada no solo próximo. A natureza é realmente exibida, não é? Enquanto nós gastamos bilhões de dólares, criamos protocolos de segurança infinitos e usamos roupas de astronauta para lidar com energia nuclear, o planeta Gabão simplesmente decidiu: vou fazer um desses aqui no quintal, usando apenas água da chuva e umas pedras que achei por aí.
É o tipo de coisa que faz qualquer engenheiro nuclear querer entregar o diploma e ir vender a arte na praia. O mais impressionante é o sistema de desligamento automático. A natureza basicamente inventou o termostato 2 bilhões de anos antes de nós, e sem precisar de Wi-Fi ou assistência técnica. Qual desses destinos você teria coragem de visitar mesmo sabendo dos riscos? Algum desses lugares já estava na sua lista de viagens ou você prefere manter a segurança do sofá? Escreva agora nos comentários o nome da cidade de onde você está nos assistindo. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Não saia daí, pois há mais vídeos aparecendo agora na sua tela para você continuar explorando os mistérios do mundo com a gente. Até a próxima!